Bom dia, pessoal, tudo bom? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam todos bem, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje eu vou dar início ao capítulo 14, Holodomor, o Holocausto Esquecido. Vamos lá? O estranho caso das éguas que não ficavam grávidas. Uma das facetas mais estranhas da vida na fazenda coletiva era a implementação de várias campanhas para resolver uma diversidade de problemas. Nos anos sucessivos, não se passaria um dia sem que estivéssemos envolvidos numa campanha ou em outra. Por exemplo, quando estava chegando a primavera, era deflagrada uma campanha da época da semeadura. Todos tinham de tomar parte dela. Homens e mulheres, jovens e velhos, saudáveis e adoentados. Esta campanha, à medida que se estendia por toda a estação, se mesclava à segunda campanha, a campanha da colheita. A essa se seguia a campanha da época da semeadura do outono. A quarta era a campanha do inverno, que se servia de preparação para a abertura da nova campanha da época da semeadura da primavera. Enquanto essas campanhas estavam em curso, outras campanhas eram continuamente impostas aos fazendeiros. Essas incluíam a campanha de recolhimento de impostos, a campanha de entrega voluntária de comida ao Estado e muitas outras. Voluntária que vocês sabem que não é voluntária. Quer ocorressem concomitantemente, quer fossem ligadas uma à outra, como numa sequência de maldições. Essas campanhas nos sobrecarregavam com um ônus persistente. Enquanto essas campanhas rodopiavam por sobre as cabeças dos membros da fazenda coletiva, no decorrer de longos dias de trabalho, éramos importunados por outros aborrecimentos menores. Eram nitidamente delineados como problemas, entre aspas, e questões. Havia títulos como o problema dos fertilizantes, a questão a respeito como aumentar a fertilidade dos porcos, o problema do aumento da produtividade das vacas, a questão dos ovos e galinhas, e assim por diante. O bombardeio com esses títulos para incentivar a produção agrícola era, na melhor das hipóteses, algo de ingênuo, mas para nós, cada campanha com seus delineamentos de problemas e questões pertinentes ou não, sinalizavam uma nova busca de bodes expiatórios para servirem de desculpa para os fracassos. Os objetivos do partido e do governo para a fazenda coletiva eram expressos em termos simples. O que é ruim deve ser tornar bom. De uns poucos se devem fazer muitos. De uma pequena quantidade se deve criar uma grande. O que é pequeno deve se tornar vasto. Não havia limites para os objetivos, e assim não chegavam ao fim os esforços e sacrifícios humanos em termos de suor, ansiedade e humilhação. Os funcionários exigiam não apenas a cooperação e o rápido cumprimento de cotas, mas também uma atitude alegre e entusiasmática ante as tarefas distribuídas. O mais leve sinal de indiferença era suspeito, pois era indicativo de uma oposição à política oficial e, consequentemente, de sabotagem, tal como interpretada pelos funcionários comunistas. Dentre todas as campanhas, problemas e questões, a campanha dos cavalos é a que permanece mais nítida na minha memória. Essa foi a mais peculiar e ridícula de todas,
e para muitos a mais trágica. Uma completa entrega da propriedade de animais de criação foi levada a efeito pela coletivização da agricultura. Quando um fazendeiro se juntava à fazenda coletiva, dele se esperava que contribuísse para ela com o que tivesse em estoque. Naturalmente, ele preferia entrar na fazenda coletiva tendo em sua posse um número tão pequeno de animais quanto fosse possível. Muitos, amargurados pela política de coletivização, abatiam seus animais antes de sua entrada forçada no coloshop. Outros tentavam trocar ou vender os seus animais, mas nem todos podiam ser vendidos, e aqueles que não eram vendidos eram levados para os estábulos do coloshop sob o novo regime de propriedade coletiva. Se a morte for melhor do que uma vida totalmente desgraçada, então o destino dos animais apreendidos pela coletivização era pior do que a dos abatidos pelos fazendeiros, pois os estábulos do coloshop também eram vias que os conduziam à cova. O aprovisionamento para a manutenção dos animais era desleixado, quando não era de todo ausente. Eles não dispunham de forragem e os fazendeiros, privados da sua propriedade, ficavam indiferentes ao destino dos animais criados sob propriedade coletiva. Os resultados foram catastróficos. A combinação de abandono e doenças que se abateu durante os meses de inverno matou centenas de cavalos na nossa vila. Criou-se então um problema sério para os funcionários da fazenda coletiva, pois a força dos cavalos ainda era o fator determinante da produção agrícola. Foi esse o problema que levou à campanha dos cavalos na nossa fazenda coletiva. Um dia antes da assembleia, circulava um rumor de que o camarada Xerepim, de volta da conferência do partido do condado, tinha notícias importantes a transmitir aos membros da fazenda coletiva. Os tratadores de cavalos previam que essa assembleia teria algo a ver com os cavalos. Atreveram-se a fazer essa conjectura porque o camarada Xerepim havia feito uma inspeção dos cavalos imediatamente após o seu retorno da conferência. O lugar do encontro foi uma vez mais a antiga igreja. Quando minha mãe e eu chegamos, a assembleia já estava em andamento e o salão estava completamente lotado. O orador, é claro, era o camarada Xerepim. As palavras e slogans habituais fluíram da sua boca sem interrupção. Ele exaltou a luta de classes e as revoluções proletárias mundial com um dilúvio de palavras. Essas eram as suas arengas favoritas, que ele manipulava com habilidade, enquanto a audiência esperava pelo início da apresentação principal. Depois de cerca de 1 hora, o camarada Xerepim finalmente mudou de assunto e tocou no seu tema principal, dando a todos nós o lembrete de que a União Soviética deveria superar os países capitalistas do mundo todo, especialmente os Estados Unidos da América. Ele assinalou que os cavalos traziam esperanças para o futuro, a razão pela qual a palavra tratores, entre aspas, em que se investiram tão elevadas esperanças nas declarações mais recentes, foi substituída por cavalos. Havia sido determinada nos altos escalões do partido zigue-zagues como esse não eram explicados aos fazendeiros. Cavalos, camarada, cavalos e mais cavalos, gritou o camarada Xerepim. A nossa querida pátria está necessitada de cavalos e o nosso amado Partido Comunista exige cavalos. Ele parou por um momento. Então, encarando a audiência, ele pronunciou as seguintes palavras entre dentes semicerrados, vagarosa, mas claramente. Precisamos de cavalos melhores e mais numerosos, camarada. Essa é o nosso lema
no momento presente. O novo lema, porém, havia sido colocado na velha e familiar camisa de força das arengas doutrinárias. Fazia umas poucas semanas que o camarada Xerepim havia previsto a prosperidade para as gerações presentes e futuras se os membros das fazendas coletivas estivessem dispostos a aumentar a fertilidade do seu rebanho suíno. Numa outra ocasião, falando a respeito da produtividade da vaca, ele enfatizara que, se os fazendeiros resolvessem o problema do leite, era melhor que resolvessem ou iam ver só, a União Soviética se transformaria num país de rios em que corre o leite e o mel. Olha só, como que vai se aumentar a produtividade das vacas, das galinhas, enfim, se não tem condições. Eles não entendiam nada de fazenda, não entendiam nada da vida do campo. Durante as assembleias anteriores, os moradores da vila conseguiam afetar áreas de apatia benevolente que se dissolvia após o fim da assembleia. Quando os ouvintes irrompiam em risadas ou críticas, a depender do indivíduo, o teor absurdo do discurso do cavalo não diferia em nada daquele de outros discursos. O fato de que os cavalos eram valiosos, mas nas empreitadas agrícolas, era reconhecido em toda a parte por todos, mas nenhum membro das fazendas coletivas, aqui um parênteses, com os quais estava falando o camarada Xerepim, pois possuía o próprio cavalo. Todos eles haviam sido coletivizados. Agora, o rompante do camarada Xerepim sugeria que os fazendeiros deveriam produzir mais cavalos de alguma maneira. Ao menos foi isso que entendemos. Como que vai produzir cavalo, né? Devemos resolver o problema dos cavalos, reiterou o camarada Xerepim. E, para falar na linguagem da dialética, para se ter cavalos, é preciso ter potros primeiro. O nosso futuro, camaradas, depende de cavalos, pois, montados em cavalos, atingiremos os nossos objetivos com mais facilidade e rapidez. Isso era algo que precisava ser digerido e questionado. Nenhum de nós, é claro, sabia o que significava a palavra dialética. Então, esse ponto estava perdido para nós, ou ao menos para mim. Mas a segunda parte da afirmação era clara. Todos nós sabíamos andar a cavalo. Eu cheguei a imaginar o camarada Xerepim montando um cavalo no encalço do seu objetivo. Mas o que ele estava nos tentando dizer. Numa voz mais baixa, depois de uma pausa feita com a intenção aparente de permitir que a importância do que dissera penetrasse nas nossas mentes, o camarada Xerepim prosseguiu. Contudo, camaradas, até esse ramo da nossa sociedade não esteve imune ao poder destrutivo dos nossos inimigos de classe. Sempre os inimigos de classe. Eles enfatizam bastante, né? Esse que é o fator mais vital da nossa existência foi infectado pelas atividades contra-revolucionárias dos elementos capitalistas. Eles colocam a culpa sempre nos outros, né? Vocês vão percebendo, eles colocam a culpa nos outros pelos fracassos deles. E até hoje o comunismo insiste nessa luta que nunca deu certo em país nenhum. Contudo, camaradas, já voltei, né? As dores causadas pelo medo se converteram em dores causadas pela piedade, enquanto a atenção se voltara para os tratadores de cavalos. Eles estavam sendo culpados e condenados. A voz do camarada Xerepim ressoou novamente e os presentes ficaram em posição de sentido, cada um deles se escondendo atrás das costas do seu companheiro. Que os inimigos do povo estão ativos em nosso Coloshop é um fato comprovado.
Quantos potros há no nossos estábulos? Vocês nem mesmo sabem. E quantos estão para nascer no futuro próximo? Vocês sabem me dizer? Ele fez uma pausa momentânea. Não, vocês não sabem. A audiência se manteve sentada em silêncio. Todos agora tentavam evitar qualquer sinal de emoção. A exibição destemperada de sentimentos, por qualquer razão, havia sido recompensada ricamente no passado. Agora, diante do camarada Xerepim, enquanto este distribuía acusações sobre a baixa fertilidade das éguas, os moradores ficavam sentados sem dizer uma palavra. 15! Ele gritou. Há apenas 15 potros em toda a fazenda coletiva. A ignorância do camarada Xerepim a respeito da agricultura e do vocabulário agrícola provocava agora uma situação que era absurda para os moradores, mas lamentável e trágica para as suas vítimas, jogando para todos os lados palavras que se aplicavam apenas a seres humanos. Enquanto se referia às éguas nos estábulos do Koloshop, ele perguntou quantas delas estavam grávidas. O tratador da posição hierárquica superior ao qual a questão foi dirigida deu uma gargalhada com um uso errôneo da palavra grávida. Isso foi algo fora do usual. As pessoas haviam sido condicionadas a ouvir os dignatários do partido com a mesma atenção outrora dispensada ao sacerdote. Enquanto o tratador ria, o camarada Xerepim olhou para ele e depois para a audiência. Em seguida, bebeu água para produzir um efeito deliberado. O tratador hesitou. A sua hilaridade rapidamente desapareceu entre o olhar sombrio do chefe do partido. Ele começou a se dar conta da gravidade da situação, mas era tarde demais. Você está rindo? Zombou o camarada Xerepim. Você é engraçado. As minhas palavras o divertem. As palavras do partido e do governo o divertem. A sua voz se erguia colérica. Fogo reluzia nos seus olhos. Imagina. O pálido tratador de cavalos, buscando uma forma de escapar do seu dilema, tentou dizer alguma coisa erguendo as mãos. Ele murmurou. Eu só queria dizer que eu aqui ainda sou representante do partido e do governo, trovejou Xerepim. Percebendo que estava lutando pela própria vida, o tratador espremeu no diálogo uma breve resposta antes que o camarada Xerepim o pudesse silenciar novamente aos gritos. Eu ri apenas porque não há como se dizer de éguas que estão grávidas, só de mulheres. A égua fica prenha. O tratador de cavalos não conseguiu realmente finalizar o que ele quis dizer. É provável que ele simplesmente não conseguisse encontrar a palavra apropriada. Contudo, ele pediu desculpas uma vez mais por seu comportamento infantil. Negou que estivesse rindo de propósito e pediu perdão por ter interrompido um discurso tão valoroso e patriótico. Quando ele concluiu a sua súplica, ele olhou à sua volta com olhos assustados em busca de algum tipo de ajuda. Todos os moradores da vila tinham os olhos fixados no camarada Xerepim, e o acusado foi deixado só, numa situação digna de pena. A audiência permaneceu em silêncio, esperando que Xerepim continuasse. Como vocês veem, camaradas? O camarada Xerepim disse, finalmente rompendo o silêncio. O evento que acabou de transcorrer é um excelente exemplo do que o camarada Stalin, uma salva de palmas ruidosa e prolongada, o interrompeu. As pessoas eram obrigadas a, não sei se vocês perceberam, né? A toda vez que estivesse falando desse diabo, desse Stalin, as pessoas tinham que aplaudir. O camarada, então, uma salva de palmas ruidosa e prolongada o interrompeu. O camarada, alguém começou a aplaudir novamente, mas ele o ignorou e prosseguiu. Do que o camarada Stalin descreve como a incursão dos inimigos de classe. Ele fez uma pausa deliberada enquanto olhava complacente para a audiência. Então seus olhos se viraram uma vez mais na direção do tratador de cavalos.
Você pode me fazer a gentileza de me dizer por que não há nenhuma ou quase, ou caso haja alguma? Por que tão poucas dessas éguas, seja lá como você a chama? Por que, hein? Você poderia explicar isso? Não, não pode. Não há nada de ser explicado, está tudo claro. O tratador nervoso se pôs de pé com a intenção de dizer alguma outra coisa. Então reconsiderou, sentou-se de novo e ergueu as mãos. Mas ele foi completamente ignorado. O camarada Xerepim continuou. E como poderiam as éguas, estando segregadas, firmemente presas, ficar seja lá como você as chama? Ele proferiu as últimas palavras às pressas e prosseguiu. Não, não, 1000 vezes não, nunca. E os inimigos de classe sabem disso. Sabem disso muito bem. E é por isso que as éguas estão separadas dos cavalos e é por isso que estão firmemente presas em suas baias. Isso explica a baixa fertilidade das nossas éguas. E é por isso que não temos outros potros no Coloshop. É por isso que nunca teremos cavalo suficiente no Coloshop enquanto essa situação perdurar. E enquanto esse inimigo do povo dirigirem o nosso estábulo. O camarada Xerepim terminou seu discurso com um ar de satisfação e de realização presunçosa. Ele bebeu um pouco mais de água e se sentou. Como antes, houve um silêncio completo. A assembleia permaneceu aberta por mais algumas horas. Foi somente após a meia-noite, quando praticamente todos os membros do partido haviam proferido seus discursos, apresentado as suas palavras de condenação e lançado suas invectivas contra o tratador, que a Assembleia chegou ao fim. Por fim, o líder do Consomal leu a resolução final, até onde eu me recordo nela se lia. Considerando o relatório do representante do partido, o camarada Xerepim, a respeito da instrução para que a organização do partido no condado começasse a campanha dos cavalos em todo o país, nós, os membros do Coloshop, Lenin, resolvemos nos incluir imediatamente na supracitada campanha. Ao começarmos a campanha dos cavalos, prometemos solenemente ao nosso partido e ao nosso amado e sábio. A parte final da oração foi encoberta por aplausos clamorosos, mas o silêncio foi restaurado e então repetiu: prometemos alcançar uma taxa de fertilidade de 100% entre as nossas éguas. Seguiu-se uma torrente de aplausos. A resolução foi adotada por unanimidade. No dia seguinte, todos os tratadores foram retirados de suas obrigações e transferidos para a labuta no campo. O tratador de posição mais elevada foi levado à sede do condado, onde desapareceu. Houve uma mudança radical na vida dos cavalos. Nas palavras do camarada Xerepim, para que as éguas tivessem a possibilidade de engravidar, todos os cavalos foram deixados nas baias sem amarras. Essa foi uma ordem explícita do camarada Xerepim. Embora houvessem sido introduzidas mudanças na fazenda coletiva, como resultado da campanha dos cavalos, não se obteve uma solução para os problemas dos cavalos, ao menos não na ocasião. Os piadistas da vila especularam que o problema dos cavalos permaneceu no seu estado lamentável porque as instruções do partido e do governo continuaram a ignorar um detalhe importante. Ninguém no partido parecia reconhecer a importância dos garanhões. Então, pessoal, aqui eu finalizei o capítulo 14 e, como é um capítulo mais curto, dá para fazer algumas considerações. Toda vez que havia um problema, por exemplo, eles não entendiam nada de fazenda. Tiraram lá as pessoas do campo, enfiaram lá, obrigaram as pessoas se juntarem a uma fazenda coletiva e as más condições, porque os animais também precisam ser tratados, ter ração, ter limpeza, ter isso, ter tudo. Então foi baixando a produtividade de ovos,
né? De suínos e por tudo eles culpavam as pessoas, né? E ali vocês observem também que sempre eles enfatizam que a, a luta de classes. E vocês, nos dias de hoje, você percebe, é fácil você, você reconhecer um comunista, um doutrinado. Quando ele, na escola principalmente, os professores ensinam as crianças, por isso que vocês em casa devem conversar com seus filhos. Conversar, ensinar, perguntar, pegar um livro e falar, olha aqui, você vai, na escola eles vão contar isso e isso aqui para você. Mas na verdade não foi assim. E aí você com esse conteúdo, por isso que eu acho que essa minha iniciativa, né? E que outros têm essa iniciativa, serve justamente para isso. A partir deste livro, deste conteúdo, você pode desfazer as narrativas, que é o que eu faço aqui em casa. Aqui eu falo com meu filho, né, que tem 10 anos, está na escola. Eu falo, e com os outros também. Não, na escola você aprendeu isso aqui, mas na verdade não é o que aconteceu. E aí eu vou lá, explico para eles, colocam a verdade, mostro o outro lado. Assim, você consegue impedir que seu filho cresça sendo um idiota útil. Ok, pessoal? Então é isso. Mais uma vez, eu peço para você, se você chegou aqui agora, se inscreva no canal, dê essa força para mim, me ajudem. E mesmo que vocês não vão ouvir tudo, mas clica lá no vídeo, escuta 1 minuto, e depois você para. Quando você tiver tempo, você volta.